Olá! Hoje a gente vai explorar uma conexão muito poderosa e que muitas vezes passa despercebida, a ligação entre a roupa que a gente veste e quem a gente é por dentro. Vamos mergulhar em como um tecido pode, de verdade, tocar a alma. Vamos parar para pensar um pouco nisso. E se a moda fosse muito além da aparência? E se cada peça de roupa que a gente escolhe fosse, na verdade, uma forma de acolhimento, um diálogo com a nossa essência? É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar hoje. Muitas vezes existe um conflito silencioso, sabe? A gente veste o corpo, mas a alma se sente meio deslocada. É exatamente sobre essa desconexão que a gente vai falar agora. E é aí que está o problema. As roupas são feitas, claro, para uma forma física, mas com que frequência elas realmente conversam com a nossa identidade, com o nosso estado emocional naquele dia? O resultado pode ser aquela sensação constante de não se sentir em casa dentro da própria pele, ou melhor, dentro das próprias roupas. Tá, mas e se existisse um jeito de resolver essa desconexão? A resposta pode estar na união de duas áreas que, à primeira vista, parecem bem diferentes, mas que juntas, nossa, se tornam incrivelmente poderosas. O mais legal aqui é ver como essas duas áreas se completam, como uma peça de quebra-cabeça. De um lado, a gente tem a costura, a parte técnica, a modelagem, o caimento perfeito. Do outro, a análise corporal, que traz o significado, a percepção, a identidade. Quando a gente junta as duas, costurar deixa de ser só sobre dar forma a um corpo, para se tornar dar sentido ao vestir. A gente passa a vestir histórias. Só que para vestir uma história, primeiro a gente precisa saber como ler essa história. E cada corpo carrega uma narrativa emocional única, muitas vezes escondida. É aqui que entra um conceito fundamental: os traços de caráter. Mas o que são, afinal, esses traços de caráter? Pense neles não como um tipo físico, mas como um mapa emocional. É uma análise que consegue ler as histórias que a vida escreveu no corpo, revelando como as nossas experiências moldaram não só a nossa forma, mas também o jeito como a gente se vê. O poder dessa análise está justamente em identificar essas áreas com precisão, onde é que se localiza a vergonha no corpo, o que uma pessoa instintivamente tenta esconder e o que ela quer valorizar. E mais importante, a análise revela o porquê por trás desses desejos, que muitas vezes está ligado a uma dor emocional bem específica. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar mais claro. Uma pessoa pode dizer que odeia ter ancas largas, mas a verdadeira raiz desse sentimento pode não ter nada a ver com estética. Pode ser uma dor antiga, talvez uma sensação de abandono ou de humilhação que aconteceu lá na infância e que ficou guardada bem naquela parte do corpo. Entender esse contexto emocional muda completamente o jogo. A abordagem deixa de ser sobre corrigir ou esconder e passa a ser sobre acolher e fortalecer. Essa frase, para mim, resume tudo. O ponto principal é que a empatia, o ouvir, vem muito antes de qualquer tesoura ou agulha. Primeiro, se escuta a história que aquele corpo está contando. Só depois se começa a costurar. E aqui está a virada de chave fundamental. Em vez de criar uma roupa para disfarçar o quadril, por exemplo, a ideia é criar algo que acolhe aquela área, que a respeita. A roupa se transforma numa ferramenta de empoderamento e não de camuflagem. No fim das contas, a união dessas duas áreas resulta em algo muito especial. Roupas que fazem a gente sentir em casa dentro de nós. Peças que não apenas cobrem o corpo, mas que acolhem a pessoa por inteiro, com toda a sua bagagem, com toda a sua história. Ok, agora vamos ampliar um pouco essa ideia. Esse conceito de autoconhecimento vai muito além da costura. Ele se aplica à forma como a gente vive e se relaciona com a gente mesmo todos os dias. Quem nunca se fez perguntas como estas? Por que eu sou tão sensível? Por que eu travo nessas horas? Por que eu tenho tanto medo de aparecer, de me expor? São questões que geralmente vêm com um peso, uma autocrítica, quase como se fosse uma falha. E aqui vem a grande revelação. O que tantas vezes a gente enxerga como um defeito pessoal, na verdade, não é. São só as expressões naturais de como a gente funciona, dos nossos traços de caráter. Aquela sensibilidade, o medo da exposição, o bloqueio, tudo isso tem uma origem e, acredite, uma função protetora. Então, o que acontece quando a gente finalmente entende os próprios traços? A gente para de lutar contra si, aprende a respeitar os próprios limites sem sentir culpa e finalmente se liberta daquela pressão de ter que caber em moldes que, no fundo, nunca serviram. O resultado é mais leveza, é mais paz interior. É exatamente isso. É como se, de repente, a gente recebesse um manual de instruções que explica como a gente funciona. Todas aquelas coisas que antes pareciam confusas ou erradas começam a fazer todo o sentido. Isso poupa uma energia, um tempo e um sofrimento enormes.
E para fechar, tem esta analogia que eu acho perfeita. O autoconhecimento não muda magicamente quem a gente é, mas ele acende a luz. As dificuldades, os desafios, eles continuam ali, no mesmo lugar. A grande diferença é que agora a gente consegue vê-los com clareza e navegar por eles, em vez de continuar tropeçando no escuro. Fica a reflexão. Que luzes precisam ser acesas na vida de cada um de nós?